plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada, nesses dias teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me forem entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida, levou-o a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos a tradução do teu Espírito Santo ao nosso coração. A tua interferência santa no nosso pensar e o semear da palavra que é vida para a nossa vida. Que produza para a tua glória fruto de salvação, em nome de Jesus. Amém. Qual seria a diferença entre provação e tentação? Se alguém pedisse para você explicar: fulano, você vai à igreja, você é cristão, qual é a diferença entre ser tentado e ser provado? Existe diferença? É a mesma coisa? Bom, na verdade o assunto é bem complexo, bem amplo, mas tem uma explicação que mais satisfaz, é aquela que diz o seguinte, que tanto a provação quanto a tentação se resume a um teste. Tanto a aprovação é um teste, quanto a tentação também o é. A diferença está na motivação do teste. Propósito. A aprovação seria um teste ou uma prova permitida por Deus, visando a aprovação daquele que é provado, daquele que é submetido ao teste. Como, por exemplo, um professor que submete uma classe, um aluno a um teste, a uma prova, a fim de que ele, passando por essa prova, possa galgar outro nível, seja legitimada a sua passagem para uma outra fase. Essa é a ideia da prova. Agora, o propósito da tentação é justamente o contrário. Não é a aprovação daquele que é submetido ao teste, mas é a sua reprovação. É deixar claro a sua desqualificação para continuar adiante. Esse sujeito está desqualificado a continuar. Ele não passou no teste. É exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus acabou de ser batizado, veio uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele vai agora começar o seu ministério. Não houve ainda nenhuma pregação, não houve ainda nenhum milagre, não houve trabalho, serviço oficial como Messias, vai começar agora.
Mas parece que antes dele entrar nessa fase de serviço a Deus, de cumprimento do motivo pelo qual foi enviado, ele precisa passar por um último exame, uma última prova. Passar 40 dias num deserto, sem comer, e tentado pelo diabo. Pensa que as tuas provas são difíceis? 40 dias sem comer, num deserto, sendo tentado pelo diabo. O que nós aprendemos a respeito da tentação, o teste que visa cair, a fim de nos desqualificar. Então, primeiro, que a tentação é sempre sugestiva. Ou seja, o diabo não faz por você. O diabo diz para você fazer. Já viu aqueles desenhos animados que fica um anjinho, um diabinho diante de uma situação, o anjinho fala, não faz isso, o diabo faz. Então é mais ou menos assim, é uma sugestão para você fazer algo ilícito com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com aquilo que você sente. Então te vem a ira. Espírito Santo te fala assim, deixa a ira. Abandona o furor. Bem, o diabo fala assim, se fosse você, eu pelo menos falava um palavrão. Que alivia. Pelo menos alivia. Vem um aborrecimento. Vem o Espírito Santo falar para você assim, busque a paz e siga. Vá lá falar com o que te aborreceu, conversa, mostra o erro, faz as pazes. O diabo vai fazer papel de bobo, é? Estou te conhecendo, não. Vem uma tribulação inesperada na sua vida que te deixa sem chão. O Espírito Santo te diz, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vós. Vem o diabo e diz, amaldiçoa a Deus e morre. Sugestões. Como foi aqui no caso com Jesus. Sugestões, transforma esta pedra em pão. Você, não eu, você. Atira-te abaixo. Sugestões. É por isso que o Agostinho ele diz assim, Satanás nada mais pode fazer que sugerir. Somente a pessoa tentada pode fazer o ato errado. Então, não culpe o mal. Se fizer, quem fez, foi eu, foi você. Segundo, a tentação é atrativa. Por isso a tentação, porque ela sempre sugere você resolver um problema teu da forma mais rápida, da forma mais fácil, da forma mais simples possível. Tipo assim, tá com fome, meu filho? Fica passando fome, não. Precisa disso, Deus não quer isso para você. Aqui a pedra, ó, transforma em pão logo. Você não tem poder para isso? Vai ficar passando fome para quê? Resolve logo o seu problema. Se o seu problema é fome, está aqui a pedra. Resolve, não fica sofrendo, não. Você não é filho de Deus, vai ficar sofrendo para quê? Resolve o seu problema. Igual uma vez, uma pessoa me liga, uma senhora,
Diz assim, pastor, é o seguinte, sou fulana de tal, membro de tal igreja, estou precisando conversar com um pastor. Eu já perguntei logo, conversou com o teu? Não, o meu não adianta, eu já fico assim, esse negócio já é problema, viu? Bom, vai lá, e aí começa a falar, não, porque eu estou com problema com fulano, com ciclano, essa igreja aquela minha igreja é assim, aquela igreja tem aquele outro problema, não sei o quê. Eu falei, como se eu já não conhecesse essas histórias. Eu fui ouvindo. Até que, de repente, chega a pergunta fatídica. Então, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que eu devo sair dessa igreja? Aí eu respondi assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se a senhora for sair dessa igreja por causa de um problema, a senhora vai ter que sair de outra. E depois ter que sair de mais outra. Até uma hora que a senhora não vai ter igreja nenhuma. Então, se o diabo precisava de um pastor, estava procurando um pastor para dizer assim para ela, irmã, olha, Deus não quer isso para a senhora, não. Aliás, domingo que vem tem culto na minha igreja. Venha fazer uma visita, quero fazer uma oração para a senhora. Teve que procurar outro pastor. Então, cuidado com as soluções fáceis, rápidas, simples, porque geralmente, quase nunca, se nunca, elas vêm de Deus. O caminho de Jesus passa pela cruz. Não existe caminho com Jesus sem cruz. Se você está procurando andar no caminho de Jesus sem cruz, pode ter certeza, esse não é o caminho de Jesus. Terceiro, tentação é enganosa. Porque é sempre a troca daquilo que é maior por aquilo que é menor. Você ganha, mas não é comparável àquilo que você perde. Por exemplo, se Jesus tivesse caído nessa de satisfazer a sua fome, transformando pedra em pão, ele teria ganhado o pão, mas teria se desqualificado como Salvador. Teria aberto mão da sua identidade. Porque para ser o Salvador dos homens, precisaria viver como homem. Ser dependente de Deus como qualquer homem, não ficar fazendo magiquinha em benefício próprio. Afinal, que homem pode transformar pedra em pão? Desqualificação. Igual aconteceu com o Isaú. Chegou um dia dizendo que não tinha caçado nada, o mar não estava para peixe, e que estava morrendo de fome. E aí trocou o seu direito de filho mais velho, chamado direito de primogenitura, por um prato de lentilhas. Um prato de lentilhas. Um prato de lentilhas. E ele vendeu o que ele era. Legitimada pela frase, mas eu estou com fome. Do que vai me valer esse direito de primogenitura? Se eu morrer, que exagero. Que coisa irracional, porque pecado é irracional. Irracional. Então, cuidado com a tentação do pão. Em troca de um bocado de pão, você vender, perder a sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Seus valores, a sua dignidade. Com a desculpa do pão. Legitimada pela frase do ganha-pão. Você pode terminar com a barriga cheia e a alma vazia.
Tentação é baixa mesmo, é jogo sujo. É jogo sujo. Quarto, tentação é personalizada. Porque tentação para transformar a pedra em pão não é tentação para mim. Eu não consigo. Não é tentação para você. Tentação de transformar a pedra em pão é para Jesus. Jesus podia transformar a pedra em pão, por isso que foi tentado. Agora, tem coisas que eu sou tentado e você não é. Porque eu posso, você não. Tem coisas que você é tentado e eu não sou, porque são coisas que estão ao alcance das tuas mãos, não das minhas. É aquela famosa história que a ocasião faz o ladrão. Você não vai ser tentado com uma coisa que está longe de você. Você vai ser tentado com uma coisa que está perto. Não é com uma coisa que está fora do seu alcance. É uma coisa que, se você quiser, você estica a mão e pega. Não é com algo que você não vê, ou vê pouco. É com algo que você vê quase todo dia. É personalizada. É uma tentação, especialmente, para você. Por isso, se você quiser vencer, saiba disso. Saiba disso. Não é porque você pode que você deva. Não é porque te é oferecido que você deva pegar. Não é porque você tem oportunidade que você deva aproveitar toda e qualquer oportunidade. Ela é oportunista. Quinto, ela é ardilhosa. Porque é como um contrato em que você não enxerga, ou pelo menos não quer enxergar, as letrinhas miúdas, mas elas estão lá. Por exemplo, se Jesus tivesse caído aqui agora nessa segunda tentação, que o diabo lhe diz no versículo de número 5, depois de ter lhe mostrado num relance, como se tivesse colocado um telão assim com vários televisores, cada um reino do mundo, a sua glória, a sua riqueza, o seu poder, e dito, olha, tudo isso é teu, te dou. Para que esse negócio de cruz? Para que esse negócio aí de derramar sangue? Para que pagar esse preço todo? Tem um negócio melhor para você. Mais barato. Aliás, tudo isso, pela bagatela de uma ajoelhadinha. Tudo isso só que você está vendo. Mas, pronto, já viu muito. Quer ver mais? Quer ver mais? Barato. Uma ajoelhadinha e tudo é teu. Se a outro podia pensar assim, poxa, mas custo-benefício até que está interessante. Tudo isso, uma ajoelhadinha de 1 segundo, 2 segundos, dou uma enganada nele. Finge que estou adorando, estou nada. E outra, quem é que vai saber? Quem é que vai saber? E olha, eu dou um nó na água. Porque depois eu pego tudo isso daí que ele vai me dar e eu vou instaurar um reino de justiça.
Vou instaurar um reino assim de bênção para todos os povos. Até os judeus vão acreditar que eu sou o Messias. Olha que bênção. Olha quanta coisa boa, só uma coisinha de nada. E aí, olha, se isso tivesse acontecido, certamente Jesus teria sido o maior imperador da história, um reino de deixar saudades, reino de justiça. Só que depois de uns anos ele morreria, não na cruz, talvez com todas as honras de um imperador, mas morto para sempre, por ter transgredido logo o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E logo os reinos se desfariam e voltariam às mãos do maligno. Péssimo negócio. Mas louvado seja Jesus, que não fez esse negócio, mas venceu, pagou com seu sangue, e tudo redimiu para Deus. Inclusive eu, inclusive você. Então não flerte, não flerte. Não faça negócio com o mal. Por mais que você ganhe, você vai sair perdendo. E sempre vai cheirar mal. Sempre vai cheirar mal. Sexto, a tentação é sempre, ou quase sempre, interrogativa. Porque Deus tinha acabado, 40 dias atrás, de dizer para Jesus: tu és o meu filho amado, em ti encontro alegria. E aí vem um sujeitinho lá do inferno, querendo derrubar tudo. Que negócio é esse? Se tu és o filho de Deus. Deus tinha acabado de falar que é. Vem com essa duvidinha na cabeça de Jesus, mas foi a mesma estratégia com Eva. A mesma. A mesma. Foi assim mesmo que Deus disse? Não comerás de nenhuma árvore do jardim? E com duvidinha. É igual um pastor disse assim, que o diabo, ele quer colocar um ponto de interrogação na tua cabeça a respeito dos outros, a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito de você. Ponto de interrogação. Será mesmo? Olha só o que o Tomás de Kempis diz assim: quando você estiver sendo tentado, ele diz, nem dê resposta alguma às dúvidas sugeridas pelo diabo. Antes, confie nas palavras de Deus. Confie em seus santos e profetas. E o inimigo perverso fugirá de você. Então, em nome de Jesus, toda confusão, toda dúvida, todo ponto de interrogação do inferno seja anulado, quebrado e retirado da tua mente em nome de Jesus. A tentação pode ter base bíblica. Tentação pode ter base bíblica. Porque agora o tentador se aproxima de Jesus com Bíblia na mão. Então quer dizer que você é bom de Bíblia. Tudo para você é Bíblia. Tudo para você é o que está escrito. Já me venceu aí em 2 rounds só com a Bíblia. Então tá bom. Então vamos lá para a igreja. Vamos lá para o pináculo do templo. E ó, tá aqui ó. Eu também conheço a Bíblia, viu?
Salmo 91. Salmo a teu respeito, que eu sei, moço. Diz assim: se tu és filho de Deus, palavras do maligno, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito no Salmo 91, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Ora! Aleluia! Ué, se diz que você não vai tropeçar nem numa pedrinha, que eles vão cuidar de você, quanto mais deixar você se esborrachar nas pedras lá, nas rochas embaixo. Você não tem fé, não? Você não disse que acredita tanto na Bíblia? Então, vamos ver se você tem fé mesmo. Vamos ver. Aí, ó. Pula. Deus não disse que ama você? Então pula. Já viu tentação assim quando você está aborrecido do trabalho? Deus não quer isso aí para você, não. Joga isso para cima, daqui 6 meses Deus te dá outro. Vai. Pula para você ver. Aí Jesus responde assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não o colocarás à prova. E num certo sentido, não tentará colocá-lo a teu serviço. Não tentará colocá-lo a teu serviço. Nem com base bíblica. Nem com base bíblica. Porque não é Ele que existe para te servir, mas nós existimos para servir a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, com todo o respeito, tome muito cuidado com alguns ditos do tipo assim: sou filho do rei, nascido para vencer, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Que em si mesmo não tem mal. Se for procurar, tem até base bíblica. Tem até base bíblica. Mas que, com o tempo, de tão assimilado, pode ir fazendo você se sentir tão lá em cima, tão lá no pináculo do templo, que você, uma hora, pode achar que você está num nível assim de colocar todo mundo a teu serviço. Os homens, os anjos e até Deus. E com base bíblica. Não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação, ela é periódica. Não é toda hora. Não é todo momento que você está sendo tentado. Tem a hora certa. Tem o momento oportuno. Tem a ocasião, por exemplo, o texto termina dizendo assim, versículo 13: tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Tipo assim, hoje não deu. Aí eu volto. Se volta. Deixa ele vacilar. Deixa. Então não é toda hora. Mas tem que vigiar toda hora, porque pode ser qualquer hora.
Principalmente naquela hora que você não pensa. Então, quais são geralmente as horas? Quais são geralmente os tempos oportunos para a tentação? O tempo do deserto. O tempo da necessidade, o tempo da aflição. O tempo que você olha, só vê a areia para o lado, para frente, para trás. A tentação para transformar pedra em pão é grande no deserto. Deserto, provação, pode virar tempo de tentação. Pode ser aquele tempo do orgulho. Você fica um tempinho sem ser tentado, você está achando assim, pô, acho que eu já venci esse negócio. Acho que eu já venci. Esse negócio aí, ó, já tô em outro nível. Isso aí é coisa, ó, fulano, não, eu já estou em outro nível. E aí sabe o que acontece? Você baixa a guarda. Você baixa a guarda. E aí vem a rasteira. Quando vê, você está no chão. A Bíblia diz que o orgulho é o princípio da queda. Quando digo sou forte, ou estou forte, é porque estou fraco. Tempo oportuno para a tentação, o tempo que você parou de vigiar o teu coração. Deixou de vigiar o coração. É como alguém já disse, o diabo é um surfista. Ele só surfa se tiver onda. Então começou a ter onda no coração, é lembrar daquele versículo, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não deixa entrar. É mais fácil vencer a tentação quando ela está batendo na porta. Se você deixar entrar na sala de estar, não vai querer sair mais não, viu? Vai querer pegar a casa toda. Então, a tentação, você vence na porta. Bateu na porta, pode ir embora, daqui para fora. Daqui para fora. Arreda o pé. Vai-te, Satanás. Como dizia um pastor meu, a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas pode impedir deles pousarem e fazerem ninho. Não deixa fazer ninho. E finalmente, irmãos, boa notícia. A tentação pode ser superada. No poder de Deus ela é vencida. No poder, na graça daquele que venceu todas as tentações. Venceu todos os rounds. Venceu todo e qualquer tipo, toda sorte. Jesus. E você sabe que Jesus venceu, não simplesmente porque era Jesus, mas principalmente porque ele se utilizou, se armou daquelas coisas que estão disponibilizadas também para nós. Por exemplo, as 3 tentações ele vence dizendo, está escrito. Primeiro, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pá! Segunda tentação que ele venceu, dizendo, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E terceira, ou melhor, essa foi a terceira. A segunda, que ele venceu, dizendo, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele cultuarás. Todos esses textos, sabe onde estão? Deuteronômio. Palavras que foram ditas a quem? A Israel, o povo de Israel, quando estava onde? Deserto. A fim de que fossem aprovados
na tentação que viria no deserto. Que foram as mesmas. Falta de pão. O Senhor vai poder nos alimentar nesse deserto? Desejo de cultuar outros deuses, enfim. Por isso que o Paulo diz, Jesus pega tudo isso, que foi disponibilizado lá para Israel, assume e vence. Por isso que o Paulo diz assim, que tudo que foi escrito para o nosso proveito. Estão à nossa disposição, inclusive a mim e a você. A mim e a você. Diz que o tal do Larry King, numa entrevista com o Billy Graham, tinha lhe perguntado o seguinte: se um dia você se apaixonar por uma mulher, o que você faria? E o Billy Graham teria dito que ele se ajoelharia diante de Deus e lá ficaria. Se ajoelharia diante de Deus e lá ficaria. E é assim mesmo. Porque uma fase de provação pode durar o tempo de uma oração, pode durar o tempo de 40 dias, pode durar o tempo de uma vida. Mas a forma de vencer é a mesma. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Coragem. Pega as armas do Senhor e em nome de Jesus, vença. Vença. Em nome de Jesus, vença. Por quê? Porque quem cai em tentação, é igual um pássaro que por causa do alpiste caiu na arapuca. É igual um peixe que por causa da isca mordeu o anzol. É igual uma mosca que se embaraçou na teia. O final, a não ser que uma mão forte intervenha, é morte. Então a questão, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A questão não é mais se você pode, no sentido de ter possibilidade de vencer ou não a tentação. Você pode. Espírito Santo está aí, a palavra de Deus está aqui, e o sumo sacerdote Jesus está à disposição para interceder e fortalecer você. A questão é se você quer. A questão não é se você pode vencer a tentação. Você pode. Pergunta é, você quer? Você quer? Essa é a pergunta. Porque o Paulo já disse assim, não vos veio tentação que não fosse humana. Não veio. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação providenciará uma saída para que a possais suportar. Pergunta, você quer a saída? Então talvez você não possa vencer a tentação como Jesus. Mas você pode vencer a tentação com Jesus. Com Ele você pode. E Ele está à disposição de você. A única coisa que Ele quer saber de você, você quer. Porque se a sua resposta for, eu quero, então vem a mão forte.
e te tira, e te salva, e te livra. Por isso que Hebreus diz assim: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, ou seja, socorro Jesus, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Que assim seja, em nome de Jesus, comigo e com você. Amém.